Se você precisa colocar limite em certas pessoas, mas não sabe como, fica até o final desse vídeo que hoje eu vou te ajudar. Se você não coloca limite nas pessoas, as pessoas acabam ultrapassando seu espaço. Hoje eu vou te ensinar 6 formas saudáveis que você vai conseguir se impor sem culpa. A primeira forma, então, é dizer não. Quando você não se respeita, quando você não coloca limites nas pessoas, as pessoas vão se passando com você. Observe os animais. É engraçado falar isso, mas o ser humano ele tem uma tendência parecida com os animais na parte de superioridade, na parte de tentar a pessoa, né? Tem 2 cachorros no pátio e um chega no outro e vai tentando. Começa já a olhar de cara feia, começa a se ladear pro lado dele. Se o outro ficar na baixa guarda e recuar, o outro tende a ter um domínio sobre aquele outro animal. Então assim também é para nós seres humanos. Porque se o ser humano vai tentando e você vai deixando e não vai dizendo um não, a pessoa começa a se passar, né? Passar por cima de você. As pessoas não sabem o poder do não. Porque você pode analisar até as pessoas que falam sim pra tudo. É aquelas pessoas que tudo vai, né? Ai, pede pra fulana, ela vai. Pede pra ciclana, né? Ah, tá, eu vou. Sabe? É aquele tipo de pessoa que as outras não respeitam. Ela ofende, ela xinga e a pessoa fica naquela... Né? Ela não se impõe, ela diz, ó, eu não gosto disso, eu não vou fazer algo, eu não posso fazer, e não fica se explicando não. Pessoas que explicam demais, geralmente elas não são respeitadas, então fale sim ou não, né? Diga, ah, eu não posso fazer tal coisa. Então isso é a base de tudo, né? O começo de tudo. Então se você tem essa dificuldade, é uma coisa difícil no momento, assim, parece que é algo novo, né? Então tudo que for algo novo é um pouco difícil. Então você começa a experimentar isso, né? Experimente fazer um não, né? Uma pessoa fala para você fazer tal coisa e você não vai poder, diz não, eu não posso fazer. E começa a observar a partir dali como é que as pessoas vão lidar com você. Se elas vão te respeitar um pouquinho mais, se elas vão ficar aquele quezinho assim cuidando de você. Isso é o primeiro passo. E o segundo, como eu falei agora há pouco, é se explicar demais, né, gente? Você não precisa se explicar, né? Essa coisa de ficar se explicando todo momento, sabe? Isso aí não dá uma autoridade. É igual seu chefe, por exemplo. Tu acha que ele vai se explicar? Tu acha que ele precisa se explicar? Por quê? Se ele tem autoridade ali. Então assim, você tem que ser com as pessoas. Ah, você não fica dizendo, ai, não posso porque eu vou em fulano de tal, ai, não posso porque amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Não precisa. Dê respostas simples e curtas. Não, eu não vou poder. No momento eu não posso. Então não se explique. Não fique se explicando demais. Se você é uma pessoa que se explica para tudo agora, não fica se explicando mais, porque isso acaba sendo uma coisa chata também, né, gente? Ficar toda hora se explicando. Então você não precisa disso, né? Começa a partir de hoje tendo essa autoridade, que você tem autoridade. Você não precisa disso, então explique curto, não vou poder ir. Terceiro tipo, então, é observar as pessoas que você coloca limites. Como assim, Lucélia? Observe essas pessoas quando você coloca limites, observe a feição delas. Observe se ela fica meio de mal com você. Essa pessoa geralmente já era acostumada a passar seus limites. Mas quando você coloca um limite, ela já fala, opa, peraí, algo está errado. Então observe a cara da pessoa. Se ela fica com a cara meio assim, é porque sim, ela já passava seus limites há muito tempo. Aprenda a dizer não com calma. Como eu falei no primeiro lá, aprender a se impor, né? Falar um não para a pessoa. Aprenda a dizer com calma, né? Não vai ser agressivo, porque quando você fala agressivo, você já perde toda a autoridade ali, né? Você vai estar errado. Mas fale com autoridade e com firmeza. Me desculpa, mas hoje eu não vou poder. Diga sim. Não vai dizer não posso porque não sei o que lá. Sempre que eu faço alguma coisa. Não diga isso, gente. Pelo amor de Deus. Né? Fala com calma, tranquilidade. Porque as pessoas tendem a respeitar, né? Pessoas mais calmas. Você já analisou isso? Pessoas mais calmas que falam com firmeza. Mas elas são calmas. Elas não ofendem o outro, né? Elas não passam o limite do outro também. Então fale com calma, com leveza, mas com firmeza. E o quinto é não tente agradar todo mundo, né? Jesus não agradou a todos, então a gente não vai agradar todo mundo, né, gente? Quando a gente se impõe, quando a gente se coloca na posição que a gente tem que ter da liderança, posições, né, na vida, muitas pessoas não vão gostar. Mas às vezes tu quer agradar todo mundo, mas você não agrada a si mesma, né? Porque você começa, eu vou lá ajudar a fulana, eu vou agradar ela.
mas às vezes você tem que se dobrar 1000 vezes para querer ajudar essa pessoa, né, para agradar essa pessoa, e às vezes não vale a pena. Então você tem que ser você mesmo, né, se respeitando principalmente, porque eu vejo as pessoas assim que elas não se respeitam mais, né, elas passam no limite assim para agradar os outros, elas vivem para os outros, mas elas esquecem de viver para elas, porque o mais importante nesse mundo, né, é a gente viver para nós, cuidar de nós, né, cuidar da nossa essência, cuidar dos nossos sentimentos. Não deixe que os outros venham atrapalhar isso em você, porque as pessoas tendem hoje em dia a agradar todo mundo, né, ser simpática, né, eu vou ter que tratar bem fulana, porque, né, trata bem a pessoa, respeita, mas não fica agradando demais, né? Se isso passa do limite, não é uma coisa boa. Às vezes, muitas das pessoas, elas ficam tristes. Elas tentam agradar todo mundo, tentam fazer um monte de coisa pra deixar a fulana feliz comigo, mas e aí você se machuca. Comece a observar isso. Comece a observar seus sentimentos. Comece a se valorizar. Para ter autoridade, ela tem que ser uma pessoa que se valorize. Então, se valorize primeiro. E o sexto é quem respeita você, respeita os seus limites. Pessoas que, quando você se impõe, quer colocar limites, elas se afastam, ficam bravas. Gente, esse pessoal aí não pode estar perto de você. Você não pode estar perto dessas pessoas. Porque as pessoas que querem bem da gente, elas não vão querer fazer algo de mal pra gente que vai passar o limite, que vai entristecer a pessoa. Se essa pessoa se afastou de você, né, ou ficou de mal com você porque você colocou limites, então sim, essa pessoa, ela queria se beneficiar de você. De alguma forma ou outra, ela queria ser só um benefício, ela queria algo de você. Então, se afasta dessa pessoa, deixa essa pessoa pro lado. Então, assim, se ela quer passar do limite com você, que ela quer ter um abuso com você, né? Porque seria um abuso isso, né? A pessoa querendo passar por cima de você. Então, é uma pessoa que não quer o seu bem, né? Porque pessoas que querem bem da gente, elas respeitam, elas são educadas, elas não vão falar coisas que vão passar do limite. Elas vão ter que respeitar, e isso que é bom, né? Isso que é saudável. Então você tem que entender que colocar limites não é afastar pessoas, é saber colocar cada um no seu lugar. Que hoje eu posso ter te ajudado um pouco, então, que a partir de hoje você vem colocar limites na sua vida, colocar limite nas pessoas. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.